Vamos de pé, incline a sua face, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, em torno da Tua santa e bendita palavra, Senhor, para nos alimentar do pão da vida, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade, mas também, Senhor, subir na estatura de um varão perfeito, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, Senhor. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para termos força, Senhor, contra o pecado, contra a era em que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, nesta manhã, venha nos abençoar com a Tua presença. Pregue para nós esta manhã, Senhor, pois Tu és o grande pregador. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe as nossas faltas, Senhor, e nos ajude nesta manhã. Dá-nos uma audiência ungida, dá-nos ouvidos ungidos e dá-nos um pregador ungido nesta manhã, Senhor. Que o inimigo seja envergonhado e que o Teu nome seja glorificado uma vez mais, Senhor, nesta manhã. É minha oração que faço a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, do verso 4 ao verso 6. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Pode se assentar, irmãos. Guerras e rumores de guerra. Meu tema para essa manhã é guerras. Você sabe o que é guerra? Alguém sabe me dizer aqui o que é guerra? O que significa essa palavra guerra, irmão Davi? Conflito, luta, oposição, peleja. Quando foi, irmãos, que surgiu a primeira guerra? Aonde foi que surgiu guerra pela primeira vez? Aonde foi? No céu. Abra sua Bíblia
em Apocalipse capítulo 12. Estamos em uma escola, né? E vamos ver um pouco aqui por que surgiu as guerras, aonde surgiu as guerras e por que existe guerra. Sendo que o Éden que Deus criou era um Éden de paz. Só que nós estamos voltando para esse Éden de paz. Porque o profeta disse que o tríplice propósito de Deus é, primeiro, se revelar para a humanidade. Ele já fez isso, quando ele veio. Esse é o primeiro propósito dele, vir em carne e morrer por mim e por você. Isso ele já fez. O segundo propósito é se manifestar na sua igreja, em mim, em você. E o terceiro propósito é levar a sua noiva para um reino restaurado, para um reino que não tem guerra, que existe paz. Eu falei Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a primeira batalha foi aonde? A primeira guerra foi no céu. Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Quem é Miguel? O profeta disse que Miguel é a teofania de Cristo como anjo guerreiro. Ele guerreia por mim, ele guerreia por você, todos os dias. Ele peleja por nós, não é assim? Tens dificuldade em vencer problema em teu ser? Jesus te ajuda. Está difícil a jornada? Te cansa a caminhada? Jesus te ajuda. Ele peleja por nós. E se ele não pelejasse por mim e não pelejasse por você, você nem estaria aqui nessa manhã. Esta é a grande verdade. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Vocês sabem que Satanás era um anjo de luz chamado Lúcifer. E ele quis ser maior do que Deus. Mas ele foi também, diz o profeta, desobediente a Deus. E a desobediência trouxe ele para a terra. Para quê? Para enganar a humanidade. E o profeta disse na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, que o diabo, o propósito dele é engano. E ele vai enganar muita gente. Ele tem enganado muita gente. O profeta classifica pregadores, pessoas sinceras, pessoas boas que você conhece, que eu conheço aí fora,
mas que não vão chegar ao conhecimento da verdade. Mas quem é que o diabo não vai enganar, diz o profeta? Ele não vai enganar aqueles que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando? Quando você veio na igreja e levantou a sua mão? Não. Antes da fundação do mundo. Deus já te predestinou para crer na verdade. Amém, queridos? A maior batalha jamais pelejada, parágrafo 45. Esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu. Então, o pecado não teve sua origem na terra. Você sabia disso? O pecado não teve origem na terra. O pecado teve origem no céu, com a desobediência de Lúcifer. O pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Você sabe quando é que Deus, ele é real? Quando ele está na tua vida, quando ele está na minha vida. Quando você vê na vida de alguém o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, então você vê que Deus é real. Quando você vê um homem que estava na bebida, era alcoólatra e agora ele é um santo de Deus, é uma prova que Deus é real. Você vê um homem que fumou muito tempo, que teve na droga, que teve no mundo fazendo coisas terríveis, e aí você vê essa pessoa transformada, longe dos vícios, isso é uma prova que Deus é real. Mas não se esqueça que o diabo, ele também é real. Quando você vê briga, contenda, separação, inveja, ódio, é uma prova que o diabo é real. Ele é um espírito e ele quer se manifestar nos seres humanos. Só que essa casa aqui, eu creio, e essa casa aí é reservada para Deus. Amém, queridos? Logo, a batalha que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. Ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a tua paz. Tem uma coisa mais terrível, uma pessoa sem paz, ela se torna uma pessoa atribulada. Uma pessoa atribulada, sem paz, ela é atribulada e quando ela chega em qualquer ambiente, ela atribula as pessoas. É uma pessoa atribulada, porque ela não tem paz. Está em guerra consigo mesmo, está em guerra com o diabo, está recebendo algum espírito familiar, não tem paz. E você sabe que isso é uma coisa tão séria, que uma pessoa sem paz, o diabo tem livre acesso no espírito daquela pessoa e, consequentemente, no corpo daquela pessoa, e as doenças estão agindo ali livremente. Encontre uma pessoa sem paz e você vai saber que aquela pessoa tem insônia, você vai saber que aquela pessoa tem gastrite, você vai saber que aquela pessoa tem um monte de problema, porque o diabo está atuando ali, porque a paz não está ali. Mas deixa o príncipe da paz entrar ali. Aquela pessoa é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila. Onde ela chega, ela transmite paz. Então,
Só que o diabo, ele vem para roubar. Roubar o quê? A tua paz, roubar a tua tranquilidade. E você tem que pedir para Deus, diz o profeta, discernimento para saber quando que o diabo está atuando. E sabe como ele atua? Na vida de pessoa. E no mundo espiritual a coisa é assim, ó, rápida. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? Daqui a pouco, no mesmo versículo, Jesus diz, o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser entregue aos malfeitores, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro disse, nunca isso vai acontecer. O que foi que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ele nem soube quando o capeta estava possuindo ele. Um crente, um cristão, revelado, possuído pelo capeta. Acontece? Acontece. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. E cuide do que você fala. Nesse tempo agora, uma coisinha só que você fala, você pode entristecer o Espírito Santo. Uma coisinha que eu falo, o Espírito Santo pode sair longe da nossa vida. E o diabo está só esperando uma oportunidade. Satanás veio para destruir. Esse era seu propósito, a destruição. Logo, a batalha começou sobre a terra e começou em nós e tem estado rugido desde então. Deus, irmãos, Ele ama a obediência, né? A sua palavra. O profeta disse que guerras surgem por desobediência. Guerras surgem por descrer da palavra de Deus. Sabe por que o homem peca? Porque ele não crê na palavra. O dia que o homem crê na palavra, ele deixa de pecar. Por quê? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade... Então, essa palavra, ela tem vida. Ela tem vida e ela liberta mesmo. E essa mensagem veio trazer, diz o profeta, uma libertação total do pecado. Amém, queridos? Eu creio assim. Você não encontra libertação no mundo. Você não encontra libertação no mundo denominacional. Você encontrou a libertação nessa mensagem. Amém, queridos? Vê você, a maior batalha jamais pelejada, 85. Ali foi a primeira batalha. E por causa desta primeira batalha, se produziram todas as demais batalhas, e todo o derramamento de sangue que jamais tem havido. Foi causado pelo que sucedeu ali no Éden. E Eva descreu da palavra de Deus, e por descrer um só pontinho da palavra de Deus, se tem produzido todos estes problemas. Então, nunca descreia da palavra de Deus. Deus, ele não pode atuar aonde há dúvida. Deus, ele não pode atuar aonde há incredulidade. Você pode passar aqui na terra o que passar, porque também as provas que estão predestinadas para mim, que estão predestinadas para você, não tem jeito, você tem que passar por ela, mas tenha uma certeza, você vai vencer todas essas provas, todas essas guerras, todas essas batalhas. Amém, queridos? Vamos adiante. Deus ama aqueles que obedecem a sua palavra. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Deus, ele tem prazer
na obediência. Satanás foi expulso do céu por desobediência. Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden por desobediência. Primeira Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, primeiro a pessoa se rebela contra quem? Contra a palavra. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então toda pessoa rebelde está enfeitiçada. Toda pessoa rebelde contra a palavra está enfeitiçada. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Samuel está falando para Saul. E ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Depois Deus levantou Davi no lugar de Saul, por causa da desobediência de Saul. Então, irmãos, a obediência, diz o profeta, completa a palavra, nos dá direito ao Espírito Santo. Atos 5, 32. O Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Como você vai obedecer o Espírito Santo? Obedecendo a palavra de Deus. Uma parte só da palavra? Não. Toda a palavra. Porque nos foi pregado que temos que comer todo o cordeiro. Temos que comer toda a palavra. Mateus 4:4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o profeta disse: só a noiva conseguirá viver toda a palavra de Deus. Somente a noiva. Todo cristão tem sua guerra. Todo cristão tem sua batalha. E com quem é esta batalha? Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6. Escola dominical. Traga sua Bíblia, traga seu caderno, traga sua caneta. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 16. Então, todo cristão tem a sua guerra, mas com quem é a sua guerra? Efésios 6, do verso 10 ao 16. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Agora, você quer entrar na guerra no mundo espiritual? Quem quer entrar na guerra? Você tem que vestir uma armadura para entrar nessa guerra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Você não tem que lutar contra a pessoa. Quando você atirar num espírito, não mire a pessoa, mire o diabo, que ele vai sair daquela pessoa. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim, com quem que você tem que lutar? Contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade, que estão aonde? Nos lugares celestiais. Quando você começar a orar, creia que naquele momento Deus já ouviu a tua oração. Porque Daniel começou a orar, e no primeiro momento que ele começou a orar, Deus ouviu a oração dele. Claro, um principado estava ali, uma potestade estava ali, que ele ficou 21 dias orando, e a batalha foi tão grande que Gabriel teve que entrar nesta batalha. E a peleja foi tão grande que Miguel também teve que entrar na batalha. Mas o anjo disse para Daniel: homem muito amado, eu ouvi tua oração desde o início, quando você começou. Mas o príncipe da Pérsia me fez oposição. Você ora, o diabo faz oposição. E quando você ele faz a oposição, e quando você ora, você faz oposição aos demônios. E quando você faz oposição aos demônios, eles têm que sair do teu caminho. Aí você para, o diabo continua. Então você não tem que parar, você tem que continuar, porque a nossa guerra é no mundo espiritual. Amém, querido? E o profeta disse que Deus, Ele não vai dar para nós a vitória, Ele não vai dar para nós a bênção. Ele já nos deu a bênção, Ele já nos deu a vitória. Só que tem um detalhe, você vai ter que tirar o diabo do teu caminho. Se você não tirar, aí você vai perder. Quando você vê, você vai estar fazendo coisa que não deveria fazer. Quando vê, você está vendo coisas que não deveria ver. Aí o diabo está ganhando. Por isso, você sempre tem que dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda. A Bíblia diz: sem mim, nada podeis fazer. Você não levanta nem da cama sem Deus. Quando Moisés levantava a mão, diz a Bíblia, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Então, você não sabe, mas a Bíblia diz: levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. Quando você está orando e você levanta a mão e você ordena, você não pede para o diabo, você ordena ele a sair, ele tem que sair, ele tem que parar. Se ele está fazendo alguma coisa na sua vida, na sua família, e você levanta a mão, você não sabe, mas no mundo espiritual você também está fazendo oposição ao diabo. Amém, querido? O profeta chega a dizer até que o levantar de mãos é vencer a lei da gravidade, que a tendência é abaixar a mão, mas quando você entra na presença de Deus, você levanta a mão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, meus amados irmãos, quando você entra para o exército de Deus, quando você se torna um cristão, diz o profeta, você se torna um cristão para lutar. Lutar o quê? O bom combate da fé. Amém? Uma igreja enganada pelo mundo. Parágrafo 8. Lembrem-se, vou falar 3 vezes, lembrem-se, nós não estamos num piquenique, porém, nós estamos em um campo de batalha. Você crê na mensagem ou não? Amém. Então você está num campo de batalha, porque
Quando você se torna um cristão, não é um diabo que te persegue, porque você está crescendo espiritualmente, e essa mensagem não veio de nenhum seminário, ela veio diretamente de Deus para o meu coração e para o teu coração. E quando você cresce em Deus, o profeta disse que todo o inferno, todos os demônios do inferno vêm contra você, vêm contra mim. Mas o que diz a palavra? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode vir todo o diabo que quiser fazer oposição a mim, a você não vencerá. Lembre-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam cristãos, e todas as coisas virão facilmente. Você acha que quando você se torna um cristão, as coisas vão vir fácil? Parágrafo 8 da mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Todas as coisas virão facilmente. Agora eu fico com o que o profeta fala. Nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Você consegue entender isso? Que você está em guerra contra o diabo, você está em guerra contra os espíritos que operam nesta era, você está em guerra contra espíritos familiares que não deixam você orar, que não deixa você ler a Bíblia, que não deixa você jejuar, que não deixa você viver uma vida mais perto de Deus. Mas nesta manhã faça um propósito, eu vou entrar na linha de batalha, porque eu quero estar cada dia mais perto de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por... Se eu não fizer força, como eu vou ter uma vida consagrada? Se você não fizer força, como você vai ter uma vida consagrada? A guerra do cristão contra o diabo é aonde? É na mente humana. Parágrafo 48 da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Agora não falhem em captar isso. Quando esta grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha e onde processar a batalha. Este lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como o lugar da batalha, onde devia começar. E assim é, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. O profeta disse que todo pensamento mal que eu tiver, que você tiver, aquele pensamento, você tem que identificar como sendo o diabo. Tudo que vier na tua mente, que for contrário a esta palavra, é o diabo falando na tua mente. Por exemplo, que você não é eleito, que você não vai vencer, que você não vai conseguir vencer certas coisas, isso e aquilo mais. Essa voz é a voz do diabo. A voz de Deus comunga com esta palavra. Te leva para a palavra.
No mundo denominacional, as pessoas confiam mais numa voz do que na própria palavra. Qual é mais seguro? Você ouvir a voz de Deus ou você ficar com a palavra escrita? Ficar com a palavra escrita. Por quê? Porque existem muitas vozes aí fora. Só que a voz de Deus nunca vai te levar para fora da palavra. A voz de Deus vai te levar sempre para a palavra. Profecias que são dadas aí fora, tem que comungar com a palavra. Se não comunga com a palavra, é falso, é o diabo. Amém, queridos? A palavra de Deus vai contra o diabo e faz a destruição das fortalezas de Satanás que está na mente humana. Você sabe o que é uma fortaleza? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. O que é uma fortaleza? Quem sabe me dizer aqui? Quem já viu uma fortaleza? Um lugar seguro, um castelo, um lugar de proteção. Não é uma coisa fácil de se destruir, né? Uma fortaleza. As guerras na Idade Medieval eram os reis faziam fortalezas, né? Castelos para se proteger dos outros povos. Mas você sabia que o diabo, quando ele entra na mente de uma pessoa, através de um complexo, através daquela história assim, que eles dizem aí fora, não, Deus não existe. Porque o ateu, né, o diabo, o pensamento ateísta é assim, ó, Deus não existe e quem escreveu a Bíblia foi os homens. Já escutaram isso aí fora? Quem já escutou, levanta a mão. Então, quem escreveu a Bíblia foi os homens. E Deus não existe porque quem escreveu a Bíblia foi os homens. Essa sempre vai ser uma ideia ateísta. Qualquer pessoa que fala isso para você, não tenha dúvida. Mesmo que você perguntar assim, você não crê em Deus, né? A pessoa pode dizer, não, eu creio sim, mas a Bíblia foi escrita por homem. Não tenha dúvida que ali já tem um demônio, uma fortaleza do diabo ali naquela mente, porque se você não crê nesta santa palavra, você vai se firmar aonde, meu amado, minha amada? Porque aí fora todo mundo diz que acredita em Deus. Todo mundo quer Deus. Mas o Deus que o mundo quer, não tenha dúvida, não é o Deus desta Bíblia. É o Deus conforme o ditame da cabeça das pessoas. Um Deus que agora no Natal vai andar junto com Jesus no trenó. É um Deus que pode pecar à vontade e vai sempre estar te perdoando. É um Deus que não vai julgar o mundo. É um Deus bom. Tudo isso tem seu lugar. Deus é bom. Mas eu estou falando que o diabo, ele trabalha na mente. Por exemplo, uma pessoa morreu lá, a mãe do fulano, e ele não conhecia Deus. Sabe quem que ele coloca a culpa? Em Deus. Ah, não vou para a igreja porque Deus não existe. Porque minha mãe morreu nova. Por que Deus levou minha mãe? Ali, o diabo colocou uma fortaleza que só quem pode destruir aquela fortaleza é Deus. Senão a pessoa vai viver a vida inteira dizendo, Deus não existe, Deus não é bom. Homossexuais têm esse problema. Eles colocam a culpa em Deus, e aí, esquecendo de Deus, eles ficam depravados. As prostitutas que estão
vivendo este tipo de vida, geralmente elas vêm de abuso na família, de complexo, de tanta coisa, de um lar que não tiveram. Famílias destruídas. E isso, famílias destruídas, o diabo se aproveita daquilo para colocar também um complexo na cabeça das pessoas. Por isso, sempre valorize a sua família. Família, diz o profeta, é a coluna vertebral da nação e da igreja. Acabou a família, acabou tudo. É um homem sem família, ele está incompleto para mim. Sou suspeito a falar. Mas família é tudo na nossa vida. Não é só a família biológica, é também a família de Deus que está aqui. Ó. Você é muito importante para mim. Você faz parte da minha família. E eu faço parte da tua família. 2 Coríntios 10, vamos ver aqui. Como que o diabo trabalha na mente das pessoas. E aí quando você vê essas atitudes aí fora, você só tem que orar por aquela pessoa, não tem muito o que fazer. Se a pessoa diz que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, o que você vai pregar? 2 Coríntios 10, do verso 3 ao verso 5. Segundo Coríntios 10, do verso 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Aleluia! A arma que eu tenho, a arma que você tem é poderosa, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos. Que conselho? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não vá atrás de conselho de ímpio. Vai acabar pegando espírito. Destruindo os conselhos. Todo conselho que é contrário à palavra não vem de Deus. Destruindo os conselhos e toda altivez. Aquela pessoa altiva, soberba, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O profeta disse que você tem que sacrificar, que eu tenho um pensamento, eu tenho um gosto, e você tem outro. E a comunidade tem outro. E Deus tem outro gosto. Mas se você quer ter a mente de Cristo, você tem que sacrificar os seus pensamentos, as suas ideias, se ela for contrária à palavra, e dizer: Senhor, eu sacrifico meus pensamentos e quero que o Senhor tome conta da minha mente para que eu possa obedecer a tua palavra. Amém. Em Hebreus capítulo 4, como capítulo 4, versículo 12, como é que a palavra ela vai destruir conselhos que são fora da palavra? Como é que a palavra vai destruir a altivez e conhecimento contrário à palavra? Quando se ouve a palavra genuína e revelada, você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, não qualquer palavra, palavra revelada, porque a palavra sem a revelação, sem a vida, ela não tem efeito. Mas diz a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando é a palavra viva, ela faz assim, ó,
Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada. Então, a palavra pregada na unção, ela vai como uma espada contra os demônios, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Acontece que as pessoas, elas se bloqueiam na imaginação, na consciência, na memória, na razão. Não é bem assim não. Não é como o pastor está falando não. Não é como o irmão está falando não. Não é bem assim. Isso o profeta disse é arrazoamento. Quando a palavra vem, você tem que abrir os canais do teu espírito, e a palavra entra nos canais do teu espírito e vai até a tua alma. Aleluia! Mas o que o diabo puder fazer no teu espírito para que você não creia na palavra, ele vai fazer, não tenha dúvida. Porque bloqueando os canais do espírito, pode Deus fazer fogo descer daqui, você não se moverá aí do teu banco. É como jogar água na costa de um pato. Vai jogar e só vai dar uma sacudidinha assim, aí, já era água. Mas se você abrir os canais, vim para o culto, na expectativa, porque o profeta disse para o irmão Guilherme ontem ainda, que o culto começa em casa, ele não começa na igreja. O profeta disse que o teu aquecimento começa lá em casa, ouvindo pregação, ouvindo hino, ouvindo voz do profeta. E quando você chega aqui, a lenha, ela já está acesa. Aí o pregador começa, o líder de cântico começa a cantar. É fácil dessa fogueira pegar fogo rápido. Mas quando você vem de casa, especialmente no domingo, com a barriguinha cheia, depois de um soninho, nada contra comer, nada contra dormir, mas você esquece um pouco do culto e não lê a Bíblia, não escuta um hino, não vem preparado. O irmão Guilherme vai soar muito aqui. Mas se você já vem no Espírito, a fogueira vai ser acesa, irmão. Se você vem no Espírito, a fogueira vai ser acesa. E quando a fogueira do fogo de Deus é aceso, nenhum diabo pode ficar no nosso meio. Se ficar, vai ser queimado. Se ficar, vai ser queimado. Igual ontem. Já pensou sair de um culto daquele? O pastor dizia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O povo pulava dessa altura. O pastor começava a falar, o povo gritava. E ele não queria pregar, mas o povo chamava ele e ele estava incendiado. Porque quando você vem para adorar a Deus em espírito e em verdade, e Deus gosta dessa adoração, irmão, foi Josafá que levou os cantores. Josafá levou para a guerra, sabe o quê? Diga aí, pastor. Cantor, músico, a turma que canta, que louva, e os guerreiros das armas, ele deixou atrás. E quando, diz a Bíblia, eles começaram a louvar e adorar a Deus e a cantar louvores a Deus, exaltando o nome do Senhor, Deus entrou na batalha. Deus entrou na guerra. Porque quando você começa a adorar a Deus, Ele entra na guerra por você. Você faz para Deus e Ele faz para você. Você faz para agradar a Deus, Ele faz por você. Sempre vai ser assim. Amém, queridos? Agora, a nossa mente, nessa era em que nós estamos vivendo, ela está cheia de muita coisa. Por isso as coisas são difíceis. Mensagem, a crença de Maria, parágrafo 15. E vocês sabem
é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus. Você tem pensado em Deus? Pensando acerca de Deus e mantendo, isso que é difícil, manter, e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Eu penso que este é um dos grandes problemas com as pessoas deste dia. Nós temos muitas outras coisas em nossa mente. Então Deus não pode atuar, porque tem muitas coisas na nossa mente. Mas, se Deus estiver na nossa mente, o que acontece? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parágrafo 23. Quando você começa a pensar os pensamentos dele, você vai começar a viver a vida dele e fazer as coisas que ele fez. Vê o que eu quero dizer? Porque não é você, é Cristo. Amém, amém, queridos? Então, Jesus, ele veio declarar guerra. Esta mensagem, na verdade, ela veio declarar guerra contra o pecado. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. E você vai ver aqui um paradoxo. Paradoxo é uma coisa incrível, mas que é real. Amém. Talvez você não entenda muito isso aqui, mas está na Bíblia. E o Espírito Santo pode te revelar. Amém. Eu falei Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao 41. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Jesus falando. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai. Coisa estranha, né? E a filha contra sua mãe. Entenda isso. E a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Estão entendendo ou não? Quem ama o pai, agora você vai entender melhor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Depois o pastor explica tudo isso aqui bem calminho. Quem achar a sua vida, vida natural, porque você achou uma outra vida. Quem achar a sua vida, perdê-la. Não vai existir mais aquela vida mundana. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Você encontrou uma outra vida. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Parece aqui que a gente tem que ficar contra a família, né? Parece que Jesus veio para a guerra mesmo. Mas acontece o seguinte, que quando você vem para a palavra, você tem uma fé.
Essa fé, ela está aqui, ó, na palavra. Eu disse, não sei para quem esses dias, o católico, ele deveria casar com o católico. O espírita deveria casar com o espírita. O assembleiano deveria casar com o assembleiano. Presbiteriano, batista com batista. Agora, cristão da palavra, da mensagem, deveria casar com cristão. Sabe por quê? Porque é da mesma fé. E quando é da mesma fé, os problemas vão vir, a dificuldade vão vir, mas a fé vai sustentar o casamento, a família, a igreja. A fé que eu digo é a palavra. Você vai estar edificado na rocha, você vai aguentar. Agora, quando não é da mesma fé, não é casamento. Tá certo, irmão Sebastião, tem que ser os dois mesmo. Irmão Sebastião disse, eu só vou se ela for. Eu estava meio brigando com ele ali, mas aí está certo. Porque tem que ser da mesma fé. Se ela remar para um lado e ele remar para o outro, pega uma canoa e rema para um lado e o outro rema para o outro para ver o que acontece. Então, quando você vem para a fé, não tenha dúvida, você vai entrar numa batalha e vai entrar numa guerra, e os seus familiares que não são da sua fé vão entrar em guerra contra você. O fulano ficou fanático, o fulano virou crente, o fulano, 30 anos da nossa igreja, foi para outra igreja. Eles não vão entender o que você abraçou, o que eu abracei. Mas o que você tem que fazer? Tratá-los bem, tratá-los na paz. Mas, se eles não quiserem seguir o que você segue, aí você tem que fazer igual Abraão. Sair da tua parentela. Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Sai. Aí você tem que sair do meio dos parentes incrédulos, que vão começar a te criticar, irmã, moça. Olha, ela agora está com saião. Olha, ele não joga mais sinuca lá com a gente, baralho, só porque virou crente. Aí começa a batalha, né, irmão Everton? Aí começa a guerra. Olha, o fulano não toma mais a cerveja. No Natal agora? No Natal não dá, né? A gente tem que tomar. Natal. Aí você vai ver o que é guerra. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? E quando Deus diz, aquele que ama o pai, a mãe, Deus, o profeta disse, ele quer ser o primeiro na minha vida, na sua vida. A regra é assim, ó. O profeta disse, primeiro, Deus. Segundo, a sua família. E terceiro, você. Você está no terceiro plano, eu estou no terceiro plano. Porque primeiro tem que ser Deus. Deus, eu tenho que amar mais a Deus do que a minha esposa. Eu tenho que amar mais a Deus do que a minha filha. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, porque se eu não tiver o amor de Deus, como eu vou amar a minha esposa? Se você não tiver o amor de Deus, como você vai amar seus filhos? Se você não tiver o amor de Deus, como você vai amar o teu irmão da igreja? Então, Deus em primeiro lugar. E se ele estiver em primeiro lugar, olha o que acontece. Espíritos sedutores, 52. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloca Deus primeiro em tudo, e eu lhe mostrarei alguém que será bem-sucedido. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Davi e todos que estiveram em guerra só venceram as guerras porque Deus era com ele. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 11.
e versículo 9. Já estou caminhando para o final. Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas. Antes mesmo dele ser rei, ele já tinha enfrentado um urso. Depois enfrentou um leão. E depois enfrentou um gigante. E depois se tornou um homem de batalha, um homem de guerra. Mas sabe por que ele vencia todas as guerras? Porque Deus era com ele. 1 Crônica 11, 9. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Você quer ver uma coisa a mais? Vá para Êxodo capítulo 15. Você quer saber quem é que entra na guerra por você quando você está em dificuldade? Vá na Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo 3. E grave esse versículo. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Amém, queridos? Você sabe, vá para a Bíblia em Salmos capítulo 46. Eu já estou encerrando. Você sabe o que foi na Bíblia o primeiro ai de Apocalipse? Quem sabe me responder aqui? O primeiro ai de Apocalipse. Irmão Juan, me ajuda aí. Não sabe? O primeiro ai de Apocalipse, eu não estou certo do capítulo, mas está em Apocalipse. O primeiro ai que surgiu, diz o profeta, foi a Primeira Guerra Mundial. Isso já aconteceu? Amém? O segundo ai da Bíblia é a Segunda Guerra Mundial, diz o profeta. E o terceiro ai que a Bíblia fala está por vir, e é o Armagedon, é a Terceira Guerra Mundial. Você sabe quem fez parar as guerras? Foi Deus. Porque senão as guerras não teriam parado. Só que a terceira guerra, ela está por vir. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas antes que aconteça esta terceira guerra, Deus ele envia um profeta para esse tempo. E sabe o que acontece? Mensagem fuja para cá, venha rapidamente, parágrafo 37. Cada vez, eu falei, Salmo 46, segure aí. Cada vez que os mensageiros vieram, trouxeram uma mensagem de amor. Essa mensagem, o que contém nela é amor. Nessa mensagem contém graça. Graça é misericórdia. Nessa mensagem contém libertação. A mensagem de Deus sempre foi uma mensagem de libertação. Antes do julgamento, Noé teve libertação, Ló teve libertação. E embora fosse uma mensagem de libertação, o povo a rejeitou. Porque essa mensagem é só para o eleito. É misericórdia, é libertação e o povo rejeita. Aí o profeta diz, eu quero que vocês observem nos dias de Ló, quando o fogo desceu. Essa é a razão pelo qual eu acredito que a igreja irá, aleluia, antes que qualquer míssil atinja a terra para explodi-la. Isso será o terceiro ai. Mas antes que isso aconteça, Deus me leva dessa terra, Deus te leva dessa terra. Fuja para cá, parágrafo 37. Agora vamos para o Salmo 46. Nós só venceremos as guerras se o Senhor dos exércitos estiver conosco.
E vamos ver quem é que faz cessar as guerras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Vamos dizer todos? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, haverá guerra. Enquanto o diabo estiver aqui, haverá guerra. Mas, quando Deus nos levar para um Éden restaurado, então a paz, ela reinará. Absolutamente. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos em guerra permanente contra o diabo, não contra as pessoas. Amém, queridos? Isso. Maior. Glória a Deus. Faça o favor. Amém. Deu o retorno aqui, eu acho que está faltando mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, também à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Ou haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença